João Paulo aqui, porque o primeiro assunto é o seguinte: terminal de cargas do aeroporto do Rio Grande do Norte, do aeroporto de São Gonçalo. Aliás, fala em aeroporto de São Gonçalo, o bloco do BG está finalizando a matéria e devemos ter bomba aí hoje tarde no bloco do BG, né? Tem um ditado popular que corre há muitos anos que parece que está se concretizando em relação ao nosso aeroporto Aloysio Alves. Então, de tarde. Próspero, né? Então, no bloco do BG à tarde deveremos ter novidades aí. A prosperidade veio. Finalmente. Que poderá abrir a porteira de vez ou poderá não sair do canto e não ser mais do mesmo, né? Mas voltando a falar do aeroporto, nós batemos o recorde de exportação de frutas, Ginardo Assunção. Olha, no domingo foram enviados à Europa, no voo cargueiro semanal da Lufthansa, 84 toneladas de cargas de mamão, abacaxi, manga e melão, tudo produzido nas terras potiguares. Uma semana antes, em 5 de novembro, foi registrada a segunda maior remessa de frutas exportadas pelo terminal, somando 81 toneladas. De todas as exportações realizadas no aeroporto, 71 correspondem às frutas, gente. É o voo que vai para a Europa, que sai aqui toda semana. Em 2 semanas foram 165 toneladas de frutas decolando aqui do aeroporto. Ô João, isso é um número muito importante, né? Pois é, isso aí só comprova que o que a gente tem dito há muito tempo, desde o início dessa inauguração antecipada por conta da Copa do Mundo, vocês vão lembrar que isso foi bastante acelerado, né? E até distorcido. Isso comprova que a vocação original, o projeto original desse aeroporto estava correto, que era o hub de carga da América Latina, do norte da América do Sul, Caribe e principalmente, claro, o Nordeste, né? Então, qual era a intenção disso? Era ter pistas largas, grandes, de estrutura isolada, sem estar dentro da cidade, para poder expandir, para poder se cercar de estoques, de armazéns, de fábricas, montagem, embalagem, etc. Por isso aquela locação distante, para então nós nos transformarmos numa coisa inédita no Nordeste. Nós não temos isso, nós temos portos bons, Pecém, Suape, Itaqui no Maranhão, Poço Salvador, e o Rio Grande do Norte se destacaria nessa outra modalidade, nesse outro modal de transporte logística, e que se nós conseguíssemos juntar isso com o porto da outra margem do Potengi, a expansão que a Codern sempre preconizou. E não sai do campo, né? Exato, e que nós no CERN ajudamos também a reforçar no início do governo Robson, apresentando naquela época que houve uma corrida por projetos logísticos, para não ficar de fora do plano de logística do governo federal. Apresentamos um plano de integração de um porto na margem esquerda, aproveitando uma área degradada ambientalmente que existe do outro lado, com aproveitamento urbano, parque ecológico, terceira ponte, enfim, todo um processo de urbanismo ali feito. A ZPE sendo transferida ou adaptada para o meio do caminho entre o porto e o aeroporto, um ramal ferroviário ligando a Sul para trazer os grãos, o granel. Quase uma utopia. E as frutas. Não. Esse projeto, eu vi o projeto. Veja, esse projeto tinha um tamanho da ordem de 10 bilhões de reais, com tudo. Você poderia fazê-lo com 5. Ora, a gente falou de bilhões, e você falou de bilhões aí em outras coisas, aí, inclusive coisas erradas no país ultimamente, muito mais, não é? Então a utopia é o seguinte: é você setar um sarrafo que o Rio Grande do Norte tem condição de fazer, porque ele tem riquezas naturais, precisa desbloquear essas riquezas naturais. O nosso problema é exatamente isso: nós somos um estado confinado do ponto de vista logístico. Nós estamos na frente, nos livros de geografia dos meninos de escola do Rio Grande do Norte, se aprende que ele é bem localizado, que a sua localização é estratégica, foi usada durante a guerra, etc, etc, etc. Um dos passos de aproveitar disso, um grande argumento para esse argumento foi justamente, para esse aeroporto, foi justamente esse. Só que a gente não sabe utilizar isso. Lembrando, Renato, que esse aeroporto é um projeto de mais de 20 anos. E a primeira coisa do projeto era justamente a pista grande e larga. Para isso. Porque ia ser um aeroporto de carga, não era de passageiros. Você imagina aqueles grandes aviões russos cargueiros, a própria Força Aérea, tudo isso. E a ideia era exatamente essa. A integração já é um processo mais moderno. A gente sabe que o Rio Grande do Norte se ressente da falta de um porto. Quando a gente fala, e às vezes há umas análises aí extremamente superficiais e completamente quiprocó sobre a questão do atraso industrial do Rio Grande do Norte, o atraso dele é exatamente do ponto de vista logístico. O estado do Rio Grande do Norte é o único dessa nossa região nordeste setentrional que a gente estuda em detalhe no CERN, né, excluindo Bahia, Sergipe e Alagoas. Essa região do nordeste setentrional é o único que tem logística extremamente deficiente.
A gente não pode não se queixar das nossas estradas do ponto de vista turístico, acesso, segunda residência, etc. Mas do ponto de vista logístico, as nossas estradas são um desastre. Basta exemplificar com o acesso da BR aqui 406 a Guamaré. Ali nós temos nada menos do que, agora com regressão ou não, uma refinaria. 9 distribuidoras que pegam combustível naquelas bases. Temos parques eólicos ali. Temos uma cidade importante que é hub de offshore, da atividade de offshore do Brasil. E você ali tem uma pista única sem acostamento. Você tem carretas ali cruzando, que ao se apartar do Estado. Né? É o governador, é a governadora que isso. Não é isso. É questão de prioridades. Realmente, governar o Estado do Rio Grande do Norte é um enorme desafio. Para chegar numa prioridade dessa, você tem que passar por várias outras, hospitais públicos, escolas, segurança deficiente, enfim. Você tem, é um horror o negócio. Vamos fazer, só para fechar o ponto, então, ali você tem, inclusive, perigo de acidente. Você tem empresas que podem não querer atuar ali porque as carretas, ao se apartar, elas tombam. Simplesmente isso. Não tem acostamento sequer para você se refugiar quando uma carreta passa pela outra. Um estado como esse, que tem esse tipo de problema, precisa atacar essa logística. E isso não tem outra solução. Não vai vir investimento privado, PPP sozinha, proposta de fora, não vai vir. Nós é que temos que tomar a iniciativa, apresentar os projetos e buscar os investidores quase que a laço. Do mesmo jeito que foi feito com a eólica. João Paulo, você me deu uma entrevista há quase 2 anos. Sim. Lá na Rádio Cidade ainda. E naquele dia nós batemos na temática de que a refinaria Clara Camarão poderia perder o posto de refinaria. Exatamente. E na época eu perguntei a você e você fez uma série de considerações por desinvestimento, por falta de foco, por outros. E pra gente isso era uma tragédia, né? De forma mais clara, esse assunto surgiu de 30 dias para cá. E justamente pela falta de desinvestimento da Petrobras aqui, né, direcionando os seus recursos para outros projetos que não estão contemplados no Rio Grande do Norte. Processo que já ocorre há uma década. Isso assustou, né, porque parece que a classe política só acorda aqui quando a bomba explode. E aí acordou toda a classe política e foi uma série de releases. Só no dia eu contei 5 releases. Mas num fato que já vem ocorrendo há um bom tempo. E eu queria saber de você como é que está essa situação da refinaria Clara Camarão. A Petrobras negou de forma oficial que a refinaria deixará de ser refinaria. Negou também que está desinvestindo. Pelo contrário, disse que continua aqui, o Rio Grande do Norte continua sendo um estado importante. Mas o release dela vai por água abaixo quando a gente vê os números. Quando vê os números das empresas que fecharam, das terceirizações de mão de obra, das empresas terceirizadas e da própria produção de petróleo. Pois é, BG, aí eu pergunto, o que me engana que eu gosto? A refinaria ou o papo de que não vai desinvestir ou não vai voltar atrás? Então, na época que essa refinaria foi conseguida, né, praticamente a fórceps, ela foi a união de várias unidades industriais que já existiam, que eram administradas pela exploração e produção, e que nós conseguimos, à época, como secretário de Estado de Energia, juntar, porque aquilo simbolicamente era importante e era importante também como base para futuro investimento. Para aprimorar aquela refinaria, você precisava tê-la no plano de refino nacional. Se você tem uma unidade de brincar de Playmobil, de fazer diesel, aquilo não vai para o plano de refino nacional, o diretor de refino não olha para aquilo ali, nós não estamos ranqueados, não estamos no mapa do refino do Brasil. Então, na época, em 2009, isso foi conseguido, em 2010 foi inaugurada a fábrica de gasolina, que fez dela realmente uma refinaria completa. E aí vieram as empresas para lá, né? E aí todas as empresas foram transferidas, inclusive liberando essa base aqui de dunas, que era um problema, uma excrescência, que antigamente tudo bem, mas agora já não faz mais sentido nenhum, no meio da cidade, uma zona nobre da cidade, que pode ser desenvolvida de outra forma. Que até hoje também não fizeram nada lá. Mas foi liberado. Na época eu assinei o acordo, a Petrobras se comprometeu a desmobilizar aquilo ali, faz parte do acordo da refinaria Clara Camarão. Enfim, depois isso a gente pode discutir mais em detalhe. Mas o fato é que conseguir uma refinaria para um estado como o nosso, que eu disse que tem todas essas limitações, que tinha um projeto de um polo industrial em torno de um aeroporto de cargas, que precisava de QAV, querosene de aviação, com um preço competitivo, onde você pode supri-lo até através de um duto direto da refinaria, são 140 quilômetros, você pode fazer um suprimento direto da refinaria. A refinaria, por sua vez, se dedicou nesses últimos anos a se expandir e se aprimorar. É hoje uma das mais, embora pequena, mas das mais modernas e eficientes da Petrobras, uma das mais lucrativas, sendo 3 anos consecutiva a mais lucrativa do sistema Petrobras, e se dedicou principalmente a fazer um produto nobre, que é o QAV.
QAV não é produzido na refinaria lá de Suape, de Recife, lá de Pernambuco. Então, nós seremos, e esse é o futuro dessas refinarias menores, como é também o da Lubnor lá em Fortaleza, produção de óleo básico para lubrificante e asfalto, e aqui QAV e outros produtos que acabam saindo na coluna de destilação, mas também ajudam a abastecer o Estado. Hoje o Estado é autossuficiente em diesel, autossuficiente em gás de cozinha, exportador, autossuficiente em gasolina e autossuficiente em QAV, exportador de QAV para todos os aeroportos da região. Então, isso tem uma responsabilidade, uma importância que nos faz alertar a estraneidade de reverter-se essa diretoria de refino para a diretoria de exploração, que é uma diretoria que está administrando decadência. Que a produção do Estado caiu de 110 mil barris nos anos 90 para hoje menos de 50. Vou repetir, 110 para menos de 150. Esqueçam a unidade só para ter uma ideia da grandeza. Menos da metade. Nós hoje produzimos petróleo menos da metade do que nós produzimos nos anos 90, que nós já tínhamos 20 anos, 30 anos de produção nas costas. Então, só para pegar esse dado mais recente. Gás, a mesma coisa, nós produzimos menos de 1/4 do gás que a gente produzia naquela época. Eram 4 milhões de metros cúbicos dia, hoje são menos de 1 milhão de metros cúbicos, 900 mil metros cúbicos. Isso dado pelo gerente geral lá na audiência pública no Senado. Então, que também era uma luta para se descobrir recentemente o que era a produção de fato da Petrobras. Produz 4 vezes menos gás natural? 4 vezes menos gás natural e metade do que a gente produzia de óleo. Porque o gás, a depletação é mais rápida. Por causa de investimento, João Paulo? Não, na verdade são duas coisas. A bacia é madura, então naturalmente não há que se acusar de incompetência, de negligência. Os gestores do Rio Grande do Norte, Ceará, da bacia Potiguar, são competentes. O problema é que eles enfrentam duas coisas. Primeiro, a realidade do reservatório, uma realidade natural. A natureza faz isso. O petróleo vai se esgotando, a pressão do reservatório vai caindo e você precisa fazer mais e mais esforço, investir em tecnologia, às vezes mais cara do que o preço do barril do óleo, para tirar aquele óleo restante de lá. Por isso que quando você fecha um poço, você não fecha um poço seco, você fecha um poço às vezes com 60% de óleo ainda lá dentro, porque não é mais economicamente possível tirar aquele óleo de lá. 40 anos depois, você tem novos métodos de reentrar nos poços que já produziram e produzir aquele petróleo que ficou, né? Hoje o fator de recuperação, a quantidade de óleo que você tira de um poço de petróleo é o triplo do que você tirava há 30 anos atrás. Antes você deixava 60% lá, hoje você deixa 15%. Né? Então tem esse desafio exige investimento, mas aí eles barram num outro problema, que é o gestor interno do Rio Grande do Norte poder pleitear nas reuniões, lá no planejamento do orçamento da Petrobras, a sua prioridade, porque a prioridade é hoje pré-sal, e aliás com razão. Você investe $1 no pré-sal, R$1 no pré-sal, você está investindo num poço, não num campo, um poço de 40 mil barris dia de produção. Isso é equivalente à produção do estado todo, um poço do pré-sal. Então, essa realidade projeta duas coisas para o futuro. Petrobras desinvestindo de alguma forma. Foi leiloado, né? Aqui. Alguns campos ela botou para vender, que são campos realmente muito pequenos. Uma empresa que produz com 40 mil barris dia, um poço, querer produzir um poço que produz 2 barris dia, versus 40 mil, não dá, né? É o que eu digo que é o presidente do McDonald's querendo operar uma carrocinha de cachorro-quente em Ponta Negra. Não tem condição, né? Então, o processo, no entanto, de passagem, de herança, de transmissão desses campos para outros players, para outros operadores, ele não pode ser também de jogar o abacaxi pro cara, porque ele não tem condição logística, nada, ele não tem escala para operar um troço daquele. Então tem que ser feito um processo lento, gradual, a Petrobras sendo sócia numa primeira etapa, depois deixando de ser sócia aos poucos, cobrando metas de produção, e isso não foi feito. Sobre a refinaria, essa questão aí dessa polêmica de deixar de ser ou não, o que é que está de concreto posto? O que está de concreto posto é que, claro, a Petrobras várias vezes tentou isso, tanto que você mencionou 2 anos atrás numa entrevista, depois em julho do ano passado nós falamos de novo que havia burburinho interno de que haveria transferência, e agora ela então recuou um pouquinho, né? Ela estava fazendo a transferência de fato, ia tirar a placa de refinaria. Mas por que ela ia tirar porque isso isso parece ser uma disputa interna. E também, alegadamente, agora é uma questão gerencial, de economia de gerente. Então, você, em vez de ter 2 gerentes, um de refino respondendo ao diretor de refino e um de exploração e produção respondendo à diretoria de exploração, você teria um gerente só. O rebaixamento iria implicar em desinvestimentos?
Olha, naturalmente o nosso temor era esse, porque se você, de novo, tira a refinaria do mapa de refino, quando for fazer uma reunião interna lá, digamos, que são várias, né? Mas uma reunião de planejamento, onde é que nós vamos investir? Que refinaria tá bem? Que refinaria tá mal? A refinaria Clara Camarão estará representada? Não sei. Pelo gerente de exploração e produção, né? Que responde a outra diretoria, que está ocupado justamente com a revitalização dos postos. É o sub do sub do sub. Então, fica difícil você imaginar que esse processo de expansão seja na mesma velocidade, com a mesmo São ímpeto. 13h10, nós vamos chamar o intervalo. Na volta vamos falar sobre João Pul, sobre essa questão das linhas de transmissões aí, que sobrecarregaram e querem tirar o Rio Grande do Norte do mapa, mais uma vez. E sobre o PIB, né? Também. E sobre política aqui, e ainda o PIB do Rio Grande do Norte, ainda vamos conversar com o Nilson Queiroga, rapaz, sobre esse tumulto que será a interdição aí da BR para obras, por onde é que danados os ônibus irão rodar, né? Nilson já está aqui, são 13h10, a gente volta já. Você está ouvindo oferecimento Tábua de carne, PG Prime, Lampadinha, Compal, Toyolex, Meu Menu. ZYD 517 FM Nordeste Limitada 98,9 MHz Natal, Rio Grande do Norte. Uma empresa do grupo Natal. Tá a fim de comer algo muito gostoso pagando pouquinho? Baixe agora o Meu Menu e aproveite a oferta do dia no Pittsburgh. Todos os dias tem uma delícia por um precinho irresistível esperando por você. Meu Menu, disponível na Apple Store e Google Play. Dentre outras, o proctologista trata de doenças como tumores do cólon e do reto, hemorroidas, constipações intestinais, fissuras e fístulas anais, pólipos e divertículos do cólon, doenças inflamatórias, abscessos, doença de Crohn, sangramentos, retenção e incontinência fecal, síndrome do cólon irritável e outros. Ligue já e agende na Central de Consultas 4009-7777. É Multimelhor, é Multimedical. Agende também pelo nosso WhatsApp 981917077. Avenida Presidente Bandeira 375 Alecrim. Skin apresenta Futebol no Boteco do jeito que o povo gosta. Futebol é joia. Na TV do Boteco é joia pra caramba. Acertando no bolão é joia no último. E faturando skin na faixa, aí é do jeito que o torcedor gosta. Skin, a cerveja do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. O MEC avaliou o Unifacex como a melhor instituição de ensino superior do Rio Grande do Norte entre todas as públicas e privadas, incluindo a federal. Avaliou também como o melhor centro universitário do Brasil. Traga já sua nota do Enem ou cadastre-se no vestibular.unifacex.com.br. Você pode conseguir até 90% de desconto nas mensalidades. São mais de 20 cursos à sua escolha. Unifacex. Você precisa do melhor. Sempre. Você não pode perder. As melhores promoções estão nas lojas Ecológica. Pré-Black Friday é na Ecológica. Moda casual, moda praia e moda surf. Ecológica, por uma questão de lógica. 98 FM. Todo mundo tá ligado. O artigo 212 do Código Brasileiro de Trânsito alerta para a conduta dos motoristas ao cruzar a passagem de nível da linha férrea. Tudo bem, você já sabe disso, mas quando se trata de segurança, nunca é demais repetir. Quem não respeita a sinalização na passagem de nível tem muito a perder. Perder pontos na carteira, perder dinheiro com a multa e o pior, pode perder a própria vida. Portanto, quando for ultrapassar a passagem de nível, respeite o Código de Trânsito. Agindo dessa forma, você pode até chegar mais tarde a algum lugar, mas vai chegar com certeza. Uma campanha CBTU. O que já era bom ficou melhor. Agora você pode construir muito mais espaço para, mais conforto para, maior variedade para. E o preço é para de bom. Armazém Pará. Ser daqui é parar de bom. Para de bom. Muito mais trabalho muda a vida da gente. RN em frente.
Esta sexta tem RN em Frente, o programa em que o governador Robinson Faria presta contas diretamente para você. As ações, os projetos, programas e realizações do governo que estão melhorando a vida dos potiguares em todos os recantos do estado. RN em Frente, toda sexta, aqui com o governador Robinson Faria. Transparência e compromisso com o Rio Grande do Norte. RN em Frente. Agora, feche os olhos e imagine o sabor dos produtos Fortaleza. Pense no creme cracker bem tostadinho, na torrada recheada com geleia partindo na boca, no macarrão Fortaleza soltinho com molho de tomate delicioso. Sinta a experiência. Opa, peraí. Experiência tenho eu que não fico só na imaginação, né? Eu não deixo faltar nada disso lá em casa. Fortaleza, a receita perfeita. Moderna. Completa. 98 FM. Aqui é a Mamãe Noel, com mais uma dica para você resolver o Natal da família toda. Combo Sapatênis Tal Pai Tal Filho Mr. Post. São 2 pares por R$ 139,99. Tênis feminino de esporte por R$ 59,99. E você pode pagar em 5 vezes sem juros no cartão Esposende com a primeira parcela para até 70 dias. Esposende, Natal para toda a família. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Nos cursos presenciais da Uninasal, você conta com uma infraestrutura imbatível para ter uma carreira vencedora. E os cursos são reconhecidos pelo MEC e pelo mercado. Mandou bem, professor Tite. Agora é só escolher o seu curso. Inscreva-se no Vestibular 2018. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e saiba mais. Formação de qualidade é na Uninasal, formando vencedores. Tem de tudo no Atacadão. Aproveite, salsicha para hot dog congelada, pacote 5 quilos, 23,90. Manteiga natural da vaca resfriada com sal, pote 500 gramas, 10,50. Bebida láctea Boa Vida polpa resfriada, bandeja 540 gramas, 1,59. Detergente em pó absoluto, pacote 500 gramas, 99 centavos. Aproveite, utilize o seu cartão Atacadão. Nas lojas Atacadão Natal Sul na BR 101 e Natal Norte na Avenida João Medeiros Filho. Velocidade de toque com prazer de rádio, com Bruno Giovanni. 13h17, estamos de volta. João Paul Prats. Vamos lá, nosso tempo está estouradíssimo. Lá, Bruno. Queria abordar com você 2 assuntos. Primeiro, essa crise aí, envolvendo agora o nosso setor eólico, que as nossas linhas de transmissão não comportam uma geração, porque não cabem na avenida mais energia. Como é que ficou isso? A gente líder nacional, de repente vai ficar fora do leilão de dezembro porque nossas linhas estão sobrecarregadas. Para emendar a pergunta de Bruno, por que é tão difícil produzir nesse estado? São 2 instâncias nessa análise das linhas de transmissão. Em primeiro lugar, o que era passado, o problema passado, foi resolvido. A própria Chesf comunicou a gente oficialmente. Que gerava e não tinha onde escoar. Comunicou o secretário Flávio também, o governo, que tudo que estava atrasado por obra da Chesf foi entregue. Temos ainda aquele ramal da Abengoa, que é uma empresa espanhola de grande porte mundial, que faliu. Não foi porque a linha era inviável. Essa linha vai ser relicitada agora no final do ano. O que aconteceu na nota técnica do ONS, do Operador Nacional de Sistemas, com a EPE, que é quem planeja a capacidade de conexão para esses leilões, é que ele excluiu o Rio Grande do Norte virtualmente, né? Deixou 200 megawatts lá, sendo que a gente tem 6.800 megawatts ofertados, habilitados para concorrer no leilão. Então, de 6.800, 200, 2 centavos, né? Mas para não dizer que não tinha nada, né? Enfim, esses 200 poderiam considerar a linha da Bengoa que vai ser relicitada, o leilão de descontratação de projetos que o próprio governo federal fez, onde caíram projetos que ocupavam linhas, e o fim do problema da Chesf. Isso não foi considerado. Então vai haver uma repescagem. Então você acha que a gente consegue se habilitar? Acho que o governo está se movimentando bem, vai à reunião do ONS agora dia 23 de novembro, vai tentar mudar a nota técnica. Se a gente conseguir pelo menos 1.000 megawatts de capacidade de conexão, tá bom demais. Agora, esse problema é crônico, porque nós éramos consumidores absolutos de energia, importadores de 100% da nossa energia, e só em 2010 a gente conseguiu autossuficiência e passou a ser exportador. Então o nosso problema é um problema de artérias e veias. As nossas artérias vão se afinando até os pontos finais de produção. É de ignorante, mas tem que ser feita. Nós somos exportadores,
Através dos ventos a gente já produz energia suficiente para manter todo o nosso estado. E exporta dobro. Já exporta o dobro, mas a Termosul lá funcionando, a gente pagando caríssimo por isso. Não, a Termosul não está funcionando e a gente pagando caríssimo por isso. A Termosul funciona na base, ela é a gás natural. Quem funciona, que paga-se caríssimo por isso, em menor escala, são duas térmicas aqui de Macaíba que são emergenciais. Funcionam a óleo diesel, também produzidas lá em Guamaré. Aquelas dos geradores ali. Elas são ligadas quando a seca é muito brutal, o sistema pede, não é o Rio Grande do Norte que pede, é o sistema que despacha elas. E elas são pagas para estar ali fazendo isso mesmo. Elas são pagas para estar, inclusive, desligadas. Você paga para estar em stand-by e paga quando gera. Só que quando gera, você paga mais porque você tem que comprar o diesel. Então é melhor você ter mais eólicas. Agora, uma nota interessante. Se não fossem as eólicas, duas coisas estariam acontecendo. Olha que importante. O Nordeste estaria apagando, porque nós estamos em alguns dias gerando 2/3 da energia do Nordeste inteiro, isso aqui em Salvador. Não, as eólicas no Nordeste. Dessas eólicas no Nordeste, mais da metade é Rio Grande do Norte. Então, mais de 2/3, 1/3, portanto, da energia gerada do Nordeste hoje é de eólicas do Rio Grande do Norte. Veja a importância que a gente adquiriu. E outra coisa, a gente falou de PIB que caiu. Se não me engano, a Aldemir deu números de 2014 para 2015. Se não fosse a indústria eólica, a entrada das eólicas aqui, que botaram 20 bilhões de reais no Rio Grande do Norte. E foi o maior superávit foi da energia. Sendo que 11%. 7 bilhões foram compras locais, 20 bilhões entraram desde 2007, quando eu assumi a Secretaria de Energia, até hoje, há 10 anos. Nesses 10 anos, 20 bilhões entraram no Rio Grande do Norte diretamente. 7 bilhões foram compras diretas em João Câmara, em Parazinho, em Natal, na Serra de Santana, em todos esses lugares. 7 bi. O PIB do Rio Grande do Norte é de 60 bi, gente. Foi muita coisa. Então a gente compensou a queda do setor de petróleo, compensou a queda de outros setores industriais, né, que com crise, principalmente agora mais recentemente, e está provendo o Nordeste de energia, evitando apagão. Para a energia eólica, esbarramos em logística, né? Exatamente. Qual é o desafio para o futuro? Nós temos um potencial de 2 vezes mais eólicas instaladas no nosso território do que nós temos hoje. Então, se nós temos hoje 3,5, vamos para 4, nós temos o potencial de chegar a 10 em 5, 7 anos. Só que a gente precisa convencer o governo federal, e isso é um trabalho diuturno, tem que ficar em cima, tem que martelar, tem que apresentar pré-projeto, de que a gente precisa de linhas de transmissão, porque isso é uma seara federal, tem que ser licitado federalmente, editais federais, entrada de investimentos, etc, etc. Pode ser Chesf, pode ser empresa chinesa, pode ser empresa espanhola, o que for, mas é bem regulado e é bem feito. João Paulo, 3 minutinhos para a política. Você é suplente da senadora Fátima Bezerra, sim, que está despontando aí líderes nas pesquisas e já se trabalha nos bastidores para ela realmente vir a ser o nome do PT candidato ao governo do estado. Qual a análise aí de João Paulo sobre isso? Olha, é natural que se coloque o nome dela em função até da situação do Senado ser um mandato de 8 anos e você não ter, como dizem entre aspas, não ter nada a perder, né, disputando o Senado. Forças de partido, forças até de lideranças nacionais, obviamente vão sugerir que ela faça isso. Ela vai avaliar o momento certo de decidir isso, como foi, aliás, na época da eleição em 2014 também, ficou quase para cima da hora, a própria aliança que se fez com o atual governador Robson, tudo isso foi feito quase que em cima da hora, né? Esse processo é um processo que eu, particularmente, que sou meio neófito na política, não entendo muito, mas respeito, porque o pessoal bate, as candidaturas quando são precocemente anunciadas, você, Bruno, que é especialista, mais especializado nisso hoje em dia, sabe muito bem, então já está começando a tomar pancada aí mesmo, sem motivo, enfim, é natural que essas candidaturas possam se colocar aí ao longo aí do ano que vem. Como é que está o alinhamento do suplente, do primeiro suplente da senadora Fátima Bezerra com a senadora? Excelente, nossa relação é maravilhosa, a gente tem não só amizade pessoal, que aliás nos levou a essa relação de confiança para assumir a suplência de uma candidata que na época era um azarão, né? Como também de trabalho, né? Eu tenho ido a Brasília, a gente conversa muito, a parte toda da área de desenvolvimento econômico, sustentabilidade, tudo isso a gente vem ajudando. Eu não tenho cargo, não tenho receita relacionada com isso, mantenho distância em relação a isso e vou ajudando e vou me enfronhando do que é possível fazer aí, entendendo aí de todos os outros setores do Rio Grande do Norte, que não sou especialista, mas acho que todos os políticos devem ter essa visão superficial, mas mais objetiva, muito prática de cada um dos segmentos. Eu estou procurando fazer isso. Inclusive várias críticas a você, que é um cara preparadíssimo, inteligente e alinhado aí com a linha conservadora que é o PT. Absolutamente, vou até falar sobre isso. Não é possível que a gente mantenha essa visão preconceituosa, o que for,
de que a esquerda brasileira e o próprio PT representem sempre um tipo de militante ou um tipo de visão. É preciso que a gente comece a abrir a cabeça e entender que há empresas, eu sou empresário, sempre fui desse lado, fiz a lei do petróleo em 95, baixo do governo Fernando Henrique, para a abertura do setor de petróleo, que foi uma abertura muito bem feita, uma lei que, modéstia à parte, ficou muito bem preparada e gerou todo esse sucesso que o setor de petróleo teve, né? Apesar de incongruências aí finais, mas nada a ver com a regulação, nada a ver com o marco regulatório seguro, soberano, regulado, enfim, trabalho por isso e acredito de fato que o Estado mínimo não é a solução para o Brasil. Mesmo como empresário, acho que as próprias eólicas, por exemplo, se não fossem atitudes estruturantes do sistema Eletrobras, da Chesf e tudo isso, não teríamos implantado as eólicas com essa rapidez. Então o Brasil é um país que precisa ter participação do Estado. Agora, os gestores do Estado foram perdulários, foram corruptos, isso é outro problema, é um problema de justiça, um problema de perseguição, de problema de colocação das coisas nos devidos lugares do ponto de vista da justiça, da regulação. Agora, a estrutura, você negar que o país precise de um Estado relativamente forte, né? E que participa da economia também dessa forma, de fomento, de projetos estruturantes, aí é você imaginar que está nos Estados Unidos ou na Europa, quando você não está. Conversamos com João Paulo Prats. João, obrigado, amigo, pela participação no programa. Obrigado a você, muita honra estar aqui.